Olá, irmãos. Hoje eu vou falar com vocês por que sair da igreja. Muitos me perguntam por que deixei a igreja. Alguns acham que foi revolta, outros acham que foi insatisfação. Muitos especulam, não entendem, falam mal, criticam. Então eu vou dizer para vocês o motivo, né? Um motivo que até pouco tempo atrás nem eu sabia explicar. Motivo por que deixei a igreja. Eu fazia parte de uma liderança de uma igreja batista na zona sul do Rio de Janeiro. Atuava com meu esposo num trabalho denominado Lar Acolhedor. Em outras igrejas, isso se chama célula. Toda semana nós íamos nos reunir na casa de amigos, na casa de irmãos, fazíamos cultos nos lares, incentivávamos pessoas a participar conosco. Lembro que eu ficava na porta da igreja, vendo se algum irmãozinho novo entrava na igreja, eu já agarrava ele e falava, vamos para o Lar Acolhedor, toda feliz. E assim era meu trabalho. Eu fazia bazares, eu fazia festas, evangelizações nas ruas, também fazia o site da igreja, gravava o culto, colocava no YouTube, administrava o Face, né? Também dava dicas de moda, que eu trabalho com moda, com estilo, e eu dava essas dicas de moda no culto do MCA, Mulher Cristã em Ação. E a mulherada lá gostava muito de mim. Eu tinha muitas funções variadas, né? A maioria da igreja, todo mundo gostava muito de mim. Existiam alguns poucos da liderança, né, que lidavam com dinheiro, com outras coisas a mais, que não eram muito fãs de mim porque eu reclamava. Eu reclamava que gastava muito dinheiro, eu reclamava de algumas coisas e isso incomodava. Mas nada disso me desmotivava de ir à igreja. Eu achava que era tudo normal, achava que eram coisas do ser humano, porque o ser humano é assim, né? Não sabe viver em paz, mesmo na igreja. E eu estava satisfeita com a igreja. Eu orava a Deus, perguntava, Senhor, Tu me queres aqui nesta igreja? E Deus me confirmava que sim. Apesar dos contratempos, eu continuava sempre disposta indo à igreja. Cada vez mais eu ia à igreja. A igreja praticamente dominava a minha vida. E eu vivia pensando nela e fazendo coisas para ela 24 horas. Minha família não me acompanhava no mesmo ritmo. E eu me sentia solitária, me sentia devedora com meus filhos, com a minha casa, aquelas coisas de sempre. E eles não gostavam muito dessa minha dedicação excessiva. Algumas vezes reclamavam comigo, eu já impunha a mão, sai pra lá, demônio! Achava que o demônio estava sobre eles, me impedindo de trabalhar na obra de Deus. O pastor da minha igreja, para mim, era um homem escolhido por Deus, aquela pessoa que me designava tarefas, que eu esperava as tarefas, para servir a Deus, que era o que eu queria realmente. E muitas vezes eu ficava ansiosa, olhando meu e-mail, esperando ele me dar mais e mais tarefas. E quando ele ficava ocupado demais, porque ele era advogado e realmente vivia ocupado, ele não me passava tarefas. Sabe o que acontecia comigo? Eu chorava, porque eu não sabia o que fazer. Eu tinha que ter as ordens dele para mim, né? E eu ficava ansiosa, eu ficava esperando, aquela coisa toda. Ele ficava, eu sentia para mim, né, que ele era uma pessoa muito bondosa, uma pessoa quase santa, né? Havia aquela coisa de quase você idolatrar o seu pastor. Eu não sabia que eu estava servindo aos homens, porque a minha vontade era servir a Deus. Mas eu achava que era através de um homem que eu ia servir a Deus. Eu estava bem errado. Em julho de 2013, as coisas começaram a mudar na minha vida. Meus filhos estavam de férias na escola, eu estava voltando do meu carro, num local qualquer que eu não me lembro de onde eu estava voltando. Quando eu abri a porta do meu carro e comecei a ouvir vozes, comecei a ouvir coisas, e eu fiquei bastante zonza com aquilo, achei que eu estava ficando doida, porque até então Deus falava comigo através da Bíblia, através da oração. E aquelas coisas todas foram muitas coisas. E eu fui para casa e passei 2 semanas sem sair de casa. E eram tantas coisas que eu comecei a ter que escrever no computador todas essas coisas que Deus falava para mim. E Deus estava me falando, falou o nome do osso de Jesus, falou para mim sobre o dízimo, falou para mim sobre o pastor, falou para mim de não ter liderança, de não ter vínculo com instituições, de não pedir dinheiro. Deus me revelou coisas durante 4 meses. Foram 4 meses muito complicados para mim. Porque eu acordava pela manhã, ia tomar meu café e já começava a ouvir as coisas, a ter essas revelações. Eu tinha tantas questões para perguntar, porque eu nunca tinha ouvido falar nada disso. O que era uma pessoa sair da igreja? Para onde que ela
iria? Como é que era isso tudo? Como é que não era ter um líder? Quem seria meu pastor? Eram tantas coisas. E na frente da minha casa morava um pastor, que era amigo meu. E eu fui perguntar para ele essas coisas todas, né? Ele era lá da minha igreja. E ele me confirmou que realmente nós reunidos somos igrejas e que não precisamos ir a uma instituição para participar de uma igreja. Ele me falou sobre o dízimo também. Que as igrejas não é obrigatório dar o dízimo. Que a gente tem que dar conforme o nosso coração, sem pesar, sem doer. Mas que as igrejas fazem isso porque senão elas vão fechar as portas, porque ninguém vai querer dar mais nada. E eu ali, né, fiquei em estado de choque, ele falando aquelas coisas para mim, que ele confirmava as coisas que Deus havia me falado e que eu nunca ouvi falar na minha vida. E a partir dali, muitas revelações me foram dadas. Como Jesus ser o nosso único pastor, o nosso único líder e exemplo. Como ele era humilde, como ele não usava terno e gravata, como ele não pedia dízimo a ninguém, como vivia a pregar a todas as pessoas, sabe? Ele não distinguia, você é evangélico, você é católico, quem é você? Não, ele ia a todas as pessoas. Jesus não criou religião, mas quem criou? O homem. Que a instituição é uma empresa que precisa dar empregos, que precisa pagar contas. Mas a Igreja de Cristo não é empresa, não é uma organização. A Igreja de Cristo é um organismo. Nós somos parte desse corpo e Jesus é a cabeça do corpo. Nós reunidos somos igreja. Jesus pagou o preço na cruz, agora não tem mais custos. Agora nós podemos trabalhar para a Igreja de Cristo sem custos, sem dinheiro, sem vanglória. O véu se abriu para mim. Deus estava me mostrando um evangelho simples, onde a interpretação da Bíblia dependia da minha relação com Deus, da presença do Espírito Santo para me iluminar. Não dependia mais de um único homem a me dizer a palavra da semana. Sabe, a minha relação com Deus não dependia de homens, não dependia de templos, mas dependia de mim, da minha vontade de encontrar Deus todos os dias, em todos os minutos da minha vida. Sair da igreja para mim foi algo muito difícil, eu chorei muito, porque eu não estava insatisfeita. Pessoas que eu conhecia há mais de 10 anos, eu tive que deixar para trás. Elas simplesmente não entendiam que caminho eu estava tomando. Sabe, certa vez eu marquei um horário com o pastor da minha igreja para explicar todo esse processo. Eu e meu marido fomos lá, nos encontramos com ele. Ele já estava desconfiado, porque eu já não estava mais respondendo a tudo que ele me pedia antes. Ele tinha até me pedido para fazer um jornal para a igreja, coisa que antes eu ia dar pulos de felicidade. E quando ele me pediu isso, eu falei, não sei, eu vou pensar. Ele achou estranho. Mas no nosso encontro, eu fui direto. Falei para ele tudo que Deus havia me falado. Que eu tinha uma missão, sabe, sem instituição, sem religião, com o intuito de unir pessoas no amor de Cristo. De fazer elas amarem umas às outras, sem distinção, sem julgamento, sem poder, cargo, dinheiro envolvido. Ele ficou me olhando sem reação. Tentou argumentar umas coisinhas que não fez sentido. Sabe, eu falei para ele, eu e meu marido, a gente não pode desobedecer a Deus. Olha, você me desculpe, mas a partir desse momento, eu não pertenço mais à instituição, à igreja nenhuma. Nós nos demos a mão, nós oramos e fomos embora. Falei para ele, olha, se você quiser ser meu amigo, sem a bandeira da igreja batista, vamos continuar sendo amigos. Mas ele desapareceu. Um tempo depois ele mandou um e-mail para mim, dizendo que eu estava errada, no caminho errado, falando umas coisas meio absurdas. Meu marido pediu para ele parar com isso, para nos respeitar. E ele respeitou, ele nunca mais entrou em contato, ele evaporou. Depois dessa conversa, eu comecei a fazer as coisas que Deus me tinha falado. Eu fiz o Eu Sou de Jesus, fiz uma página no Face, fiz 2 grupos chamados Desengrejados, com 2 interrogações, e Eu Sou de Jesus. E eu criei o Desengrejado porque eu achei esse nome engraçado. Porque assim que eu saí da igreja, eles me chamaram de desengrejada. E eu falei, gente, o que é isso? Aí eu fui na internet, pesquisei e aí eu comecei a rir, porque eu não sou uma pessoa sem igreja, né? Deus me chamou para participar da igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Eu sou membro desta igreja. E eu tenho uma igreja na minha casa, onde eu faço reuniões, orações, sabe? Eu estou em contato com Deus o tempo todo. E Deus me chamou para ser parte dessa igreja, para atuar como igreja.
Porque nós reunidos no nome de Jesus, nós somos igreja. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em templos humanos que somos nós. E é simples assim. O homem que complica tudo, inventando que o templo de pedra é o lugar de Deus. Muito tempo eu acreditei nisso. Uma vez na semana eu ia no templo de pedra para falar com Deus. E pensava que Ele morava lá dentro. Mal sabia eu que Deus podia falar comigo a todo instante. O homem aprisionou Deus dentro de um templo de pedra. Somos criados a achar que isso é comum, é natural. Deus está dentro de nós. Ele pode falar conosco sem hora marcada, sem ser através de qualquer outra pessoa. Olha, o motivo que eu deixei a igreja foi pela vontade de Deus. Não pela minha vontade, mas pela vontade dele. Eu obedeci o que Deus me pediu. Algumas vezes questionei, achei estranho. Pensei até que podia ser uma ação do inimigo, que queria me tirar da igreja. Mas aí depois eu comecei a orar, eu comecei a ler a Bíblia, e a Deus me confirmar o meu caminho. E aí pensei, gente, que inimigo é esse que não quer dinheiro, não quer poder, não quer liderança? E peraí, ajudar os pobres na rua? Ah, não, esse inimigo está muito bonzinho. Gente, isso não existe, isso não é inimigo, isso é plano de Deus. E a ficha foi caindo na minha cabeça. Sabe, esse cair da ficha na minha cabeça foi triste, foi doloroso, eu chorei por meses. Sabe, porque eu tinha um clube e eu gostava dele. Sabe, eu era membro desse clube. E eu tinha muitos amigos, e eu vivia na casa deles, eles viviam na minha casa, eles me chamavam de querida. E de repente, tudo isso acabou. Hoje eu me questiono sobre aqueles relacionamentos. Éramos amigos por causa de um clube? Porque quando eu saí de lá, a amizade acabou? Então hoje, eu penso muito nisso. Eu quero relacionamentos de verdade, sem levantar bandeira de nada. A nossa bandeira é Jesus. Tá? Eu quero me preocupar com os irmãos, me ajudar, telefonar, estar por perto, ir para o hospital, cuidar das criancinhas, ser útil, amar os meus irmãos como Deus me manda fazer. Porque isso é ser igreja. Eu quero ter esses relacionamentos que não dependam mais de nada, de um lugar, denominação, instituição, dinheiro, nada, mas dependa do nosso amor, da minha disposição em construir e viver esse amor. Não quero mais ser presa a uma igreja. Não quero mais viver num clubinho dos bonzinhos, dos santinhos escolhidos que vão para o céu, porque eu me achava a puritana e todos os outros pecadores que já iam para o fundo dos infernos. Deus abriu os meus olhos que eu não sou puritana, que ninguém é puritano, que todos nós somos pecadores, não existe povo escolhido, povo bonzinho, povo exclusivo. O pessoal da igreja é tão pecador como os que não estão na igreja, e eles não percebem isso. Precisamos melhorar, buscar a Deus, comunhão com os nossos amigos, com os nossos irmãos, porque é isso que Deus espera de nós. Isso é ser igreja. Hoje eu sei o significado de ser igreja e a verdadeira função dela, que é de amar uns aos outros como a nós mesmos. Hoje eu estou aberta a amar todos os meus irmãos, católicos, evangélicos, o que for, de qualquer religião, porque a religião não me importa mais, não importa a bandeira. O que importa agora para mim é o nosso amor a Cristo e o nosso amor um pelos outros. Amém?